Peço desculpa. Estava a dizer que a mesa está no feminino, como já podem constatar, porque infelizmente o nosso colega, o Dr. Jorge Cardoso, está com uma enorme gripe e esteve até à última da hora para conseguir vir, mas hoje ligou-me e disse-me que não podia estar presente. Por essa razão, não temos o advogado orador. Eu sou a moderadora, mas sou advogada. E, obviamente, não tenho nenhum PowerPoint preparado, não ia intervir, ia ser só moderadora, mas não vou deixar de contribuir como advogada para uma opinião sobre a lei tutelar civil. Vou falar pouco, mas pegando no que disse o Dr. António Jaime Martins, como podem imaginar, uma das nossas lutas não foi consagrada nesta lei, que é exatamente a constituição obrigatória do advogado nestes processos. Exatamente porque resultou daquele inquérito. E acho que todos os colegas aqui presentes já herdaram vários processos, desculpem o termo, em que nós temos que o salvar, em que o nosso cliente aparece desesperado no escritório porque andou a fazer requerimentos uns atrás dos outros, a outra parte respondeu e esqueceram-se da prova e de uma série de coisas fundamentais e, sobretudo, obviamente, andaram, desculpe o termo, a escreverem cartas ao processo, que não é o que se pretende. Depois, eu fui uma vez, e depois a partir daí não fui mais, confrontada com uma situação, desculpem o termo, tramada. Eu representava a mãe no Tribunal de Loures e quando chego, isto já foi há muitos anos, e o pai não tinha advogado. E quando chego ao julgamento, o pai é impedido de fazer perguntas às testemunhas dele. Porque não era advogado, não era funcionário, não era juiz e ficou sozinho. Portanto, obviamente, eu representei a mãe, o juiz em causa, na altura, normalmente o que é que o juiz faz nestas situações? Faz ele as perguntas. Só que era uma situação extremamente delicada, em que o juiz, se fizesse determinadas perguntas às testemunhas, poderia parecer que estava muito parcial, muito a favor do pai. E eu tive pena daquele homem. Apesar de eu representar a mãe, achei indecente, achei injusto, achei desequilibrado. E a partir daí, vou ser muito honesta, sempre que tenho processos em que represento uma das partes e a outra não tem advogado, digo à minha parte, para avisar a outra, se ainda conseguirem falar um bocadinho, que quando se chegarmos a julgamento é melhor arranjar um advogado. Portanto, isto é um exemplo de a falta do advogado. Isto foi só porque o Dr. António já me disse. Aproveito de estar aqui e não tendo nada preparado para falar apenas de um pormenor que, pelo menos, não há nenhum subtema nestas jornadas escolhido sobre essa matéria, que se chama o regime provisório. Esta lei, claramente, vem consagrar, já estava consagrado, mas vem consagrar perentoriamente no artigo 38, se bem me lembro, ou 39, agora não sei de cor, que na conferência, se os pais não chegarem a acordo, no artigo 38, se os pais não chegarem a acordo, que o juiz decide provisoriamente. Fundamental. Esta decisão do regime provisório é fundamental no meu entendimento. Eu depreendo que todos os meus colegas aqui presentes sabem que quando os nossos clientes entram nos nossos gabinetes, estão sempre a sofrer. Tenham razão ou não tenham razão, o direito à família não é um direito em que as pessoas entram no nosso gabinete para dizer eu quero cobrar 20 mil euros porque aquele senhor nos deve. Não, falam de emoções. É evidente, podem estar transtornados, podem estar a precisar, desculpem o termo, de serem até acompanhados psiquiatricamente, podem não ter razão nenhuma. Mas mesmo aqueles que pediram o divórcio, porque muitas vezes o divórcio e as responsabilidades parentais estão, como sabem, completamente ligados, estão a sofrer, porque estão frustrados, porque o casamento não resultou. Vivemos ainda por cima num país em que a mentalidade é uma mentalidade que se casa para a vida.
E mesmo que a pessoa tenha deixado de amar a outra, está frustrada porque deixou de amar. Portanto, são pessoas em sofrimento. E, como são pessoas em sofrimento, são pessoas extremamente ansiosas. E, com esta questão agora da crise económica, muitos casais não podem, um deles, sair de casa. E ficam meses, às vezes peço desculpa, anos, a viverem na mesma casa porque o outro não pode sair porque não tem dinheiro. E começam a praticar um regime com as crianças de, aos fins de semana, saem de casa e o outro fica, mas eles estão na mesma casa. E as casas não são palacetes. Até nestes casais que estão a viver juntos, é importante a decisão de um regime provisório. As pessoas precisam que lhes ponham, desculpem o termo, balizas. E eu tenho reparado que, por muito exíguo que seja o regime provisório, baixa a ansiedade. As pessoas sentem, mesmo que não concordem, que têm uma regra. E isso baixa-lhes mesmo determinantemente a ansiedade. O que é que acontece com a nova lei, no meu entendimento? É que, pela nova lei, o juiz não sabe nada do pai nem da mãe. Porque o que diz aqui é que um dos progenitores faz o requerimento e o juiz marca a conferência de pais. Nem sequer diz que a outra parte pode responder. Obviamente que se a outra parte for ter com o advogado responde. Mas não está isso na lei. Portanto, o juiz não sabe nada daqueles progenitores. Por isso, eu sinceramente, sendo um processo de jurisdição voluntária, havendo aqui alguma liberdade de agir, mas não toda, sei que as intervenientes falaram sobre esta questão da liberdade toda ou não no processo de jurisdição voluntária. Há aqui uma coisa pertinente, que é articular este artigo com o artigo 21, que é o artigo da fase da instrução do processo. Eu acho que não tem qualquer problema o juiz ter a liberdade de, nesta conferência de pais, além de marcar a audição do menor, que isso é outra questão que também vai ser falada por outra oradora, querer tomar outras diligências para ter mais informação sobre o regime provisório. Ou então, na própria conferência, independentemente das partes não chegarem a acordo e o processo ir para a mediação ou para a audição técnica especializada, o juiz ter a liberdade de tomar certas diligências. Eu, na minha experiência, o que aconteceu até agora, já tive juízes que fizeram isto e resultou muito bem. Juízes que decidiram, independentemente das partes não chegarem a acordo, notificarem a escola, a diretora de turma para vir informar sobre aquelas menores, o centro de saúde, no caso, por exemplo, era se as vacinas estavam em ordem, se eram acompanhadas medicamente, etc., e também, não vou agora dizer, porque senão estou a ser muito específica no processo, outras duas entidades que era importante saber sobre as menores. Também mandou, por exemplo, notificar a parte da Segurança Social nos rendimentos do pai e da mãe. E decidiu provisoriamente passado um mês. Independentemente de ter seguido para todos os outros meios que estão na lei. Acho muito importante, acho que baixa o conflito decidir provisoriamente. Para terminar, e estando aqui presentes pessoas da Segurança Social, sei que é um bocadinho, como é que eu hei de explicar? Eu estar a propor uma coisa destas, vão dizer, pois, mas os meios, etc. Eu não sei se os relatórios da Segurança Social não seriam muito mais rápidos se pudessem ser também gravados. Acho que as técnicas perdem imenso tempo porque estão, primeiro, a entrevistar, e calculo que muitas delas gravem para depois poder fazer o relatório escrito. Depois, quando se escreve, interpreta-se. Por isso, acho que era muito mais rápido, porque temos esta questão agora de que a Segurança Social tem que se despachar em 2 meses, segundo a lei. O que é que está a acontecer? A Segurança Social está a mandar requerimentos para o processo a dizer que não consegue fazer em 2 meses. Por isso, gravar. Assim como nós temos acesso às gravações dos menores, também podemos ter acesso às gravações da Segurança Social. E sem prejuízo, obviamente, das técnicas
fazerem as suas conclusões por escrito. Obviamente que elas têm que tirar as suas conclusões. Mas se calhar era mais rápido. É uma ideia. Posso estar errada, é uma ideia. E agora vou passar a palavra à senhora Procuradora. Peço desculpa que eu estou um bocado constipada e, portanto, de vez em quando tosso. À senhora Procuradora da República, doutora Ana Macena, que também é docente no Centro de Estudos Judiciários, é magistrada do Ministério Público desde 1988, exerceu funções em diversas comarcas do país, no DIAP enquanto Procuradora Adjunta. Em junho de 2001 foi nomeada Procuradora da República e colocada no Tribunal de Família e Menores de Loures, que é de onde a conheço, aliás, onde se manteve em exercício de funções naquela área até outubro de 2012. Desde então, é docente no Centro de Estudos Judiciários, na área da Jurisdição de Família e Crianças e, obviamente, tem contribuído para a formação inicial de futuros juízes, procuradores e para a formação contínua dos magistrados.